Olá, a Câmara Municipal de Bauru faz o seu papel de apurar, discutir e refletir sobre os conteúdos dos projetos de lei que interessam toda a comunidade, sobretudo aqueles que tratam de questões estruturais. E a Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal de Bauru é por onde passam todos os projetos necessariamente, tanto de autoria dos parlamentares quanto do Executivo por prerrogativa de função. Quem preside a comissão é a vereadora Thelma Gobi. Ela acaba de sair da reunião que analisou mais uma reunião com integrantes do Poder Executivo, o secretário municipal de saúde José Eduardo Fogolinho, o secretário dos Negócios Jurídicos Antônio Carlos Games, sobre modificações no projeto do prefeito que pretende a autorização da Câmara para qualificar organizações sociais, empresas do terceiro setor, as chamadas OS, e também realizar contratos de gestão, neste momento, para a área de saúde, objetivando, mais especificamente, receber hospital de base. É essa a proposta do prefeito. Vereadora, primeiro, um resumo para a gente atualizar para quem nos acompanha pela rádio, TV Câmara e a internet. Qual é o resultado desta reunião do ponto de vista prático dela do dia a dia primeiro? Do ponto de vista prático, é que houve a liberação do projeto para que ele tramitasse nas demais comissões. É um projeto, eu digo, importante. Se eu fosse prefeita, gostaria de ter esse instrumento, mas é um projeto que requer muita, mas muita atenção, porque nós observamos que várias cidades que têm as suas OS, muitas vezes ficam com o passivo trabalhista e ficam com o dinheiro que se repassou para a OS e não houve o pagamento dos funcionários. Nós temos exemplos aqui no entorno. Bariri teve um problema sério com a OS, Barueri teve um problema sério com a OS. Então a gente tem que ter muito cuidado na forma como o projeto está sendo feito. Inicialmente ele era muito amplo, dando poderes ao chefe do executivo, praticamente um cheque em branco, para que ele usasse esse mecanismo para todo e qualquer setor da Prefeitura Municipal. E a Câmara fez o seu papel e disse não. Nesse momento, o senhor precisa para a saúde, será dado para a saúde, porque ela pode ser realmente o piloto e nós observarmos se isso é um ponto positivo ou não. Um dos questionamentos que fez com que eu solicitasse prazo para nomear o relator é que me foi encaminhado ontem, era mais ou menos entre 12h30, 20 para 1 mais ou menos, um pouquinho antes da sessão, um documento dizendo que existia um viés de inconstitucionalidade na forma como o projeto estava caminhando, porque ele não era consoante com a lei estadual. Então, você tem que ter isso claro para não inviabilizar realmente de fato lá adiante. Hoje veio o secretário de Negócios Jurídicos, que era o mais importante, acompanhado do secretário de Saúde, dizendo que não, que seguiu toda a tramitação, ela é concernente com a legislação federal, que é maior que a estadual, então não existe um viés de inconstitucionalidade, não podendo essa lei ser estancada, sendo passivo de uma ação e bloqueando toda a sua implementação na cidade de Bauru. Em vista disso, deu-se continuidade. Tinham duas emendas, uma delas limitando o valor que a Prefeitura Municipal de Bauru poderia colocar, que é 1/3 do que o Estado colocaria. Eu, como gestora de saúde, como médica e gestor de saúde que já o fui, sei que a saúde não tem como você limitar valores. Então, também a nossa preocupação é que a Prefeitura esteja pronta para arcar com isso. E não que haja, talvez, uma perda de uma vida, a não compra de um determinado medicamento, porque a Câmara Municipal limitou o que o Poder Executivo possa pôr. Isso não tem jeito. A saúde, ela tem uma variabilidade de gastos mês a mês. E a segunda emenda, oh meu Deus, ela trata da questão dos contratos de gestão que teriam que ser submetidos ao Poder Legislativo. Isso. Já veio uma mensagem modificativa do senhor prefeito, dizendo que todos terão que ser encaminhados à Câmara. E a Câmara, ela não tem que fazer o papel do Executivo, mas ela tem que ter ciência do que está acontecendo para poder questionar. Então, essa emenda estaria redundante com a mensagem modificativa. Então, houve a retirada. Desta forma, essas emendas foram assinadas por 10 parlamentares, todos eles têm que concordar e aí o projeto tramita nas demais comissões. Aproveitar e atualizar para as pessoas que estão em casa e também para aqueles que eventualmente ainda não estejam informados dessa questão. Usar
uma parte da fala da tribuna da vereadora na primeira sessão legislativa do ano, uma preocupação natural, primeiro, em relação ao custeio da saúde. Nós estamos tratando da capacidade do Poder Executivo de assumir mais serviços diante da limitação de receita. A vereadora usa na tribuna um dado recentíssimo apresentado sobre o primeiro ano da gestão Clodoaldo Gazeta, que mesmo sem hospital de base sob gestão da Prefeitura, com as condições atuais, o aumento de gastos da receita própria, daquela que tem disponível no nosso orçamento em 2017, foi de 13,37% a mais, 145,1 milhões para 165,4 milhões. Isso preocupa a senhora? Me preocupa porque, veja, é o que eu disse, a saúde, ela é flutuante, depende dos eventos que vão ocorrer naquele mês para você ter o custo final da saúde. E não tem como você limitar. Você limitou, você perde uma vida e essa vida não volta. Por isso a minha preocupação, se a Prefeitura, até foi o que eu usei na tribuna, será que a Prefeitura tem pernas para assumir mais esse ônus? Será que a Prefeitura terá pernas para manter a qualidade que hoje nós temos? Será que nós vamos ter diminuição do número de leitos? Isso me preocupa muito. E isso é que, como eu disse, tem alguém se afogando, você se atira sem o preparo para tirar essa pessoa da água, você afoga junto com a pessoa. Então, é necessário que a Prefeitura tenha consciência do que é gerir uma unidade hospitalar, do custo que isso envolve. A Comissão de Saúde chamou o senhor secretário por várias vezes e ele afirmou, em nome do senhor prefeito, que são o Poder Executivo, que detém a caneta, que detém os dados de fato, que eles vão conseguir fazer isso. Mediante isso, a Câmara só tem uma posição, fiscalizar e cobrar que não se tenha perda de qualidade, que não se tenha redução de leitos e que cumpra realmente aquilo que está prometendo para a nossa população. O projeto de lei também para o leigo e para ajudar aqui na nossa missão pública de transferir informações, ele tem dois objetivos centrais. Um é autorizar a Prefeitura a qualificar organizações sociais, agora está limitado à área de saúde, e a outra é estabelecer contratos de gestão. Estas duas obrigações juntas é que tratam de questões diferentes, embora paralelas sobre o mesmo tema. E a gente tem que deixar claro para a população. Existe uma urgência do senhor prefeito que ele está no limite prudencial dele. Se ele não conseguir tirar alguns serviços e passar para a OS, ele vai realmente estourar o seu prazo. Então, daí a urgência. Senão nós teríamos muito mais tempo para poder fazer tudo isso. Mas é a urgência do Poder Executivo que teve um ano para se adequar e não se adequou. Então, o tempo do Executivo não é o mesmo do Legislativo. Tenho dito isso de uma maneira muito franca. A independência dos poderes é fundamental. E dessa forma existe uma pressão muito grande no Poder Legislativo, dizendo que o Poder Legislativo inviabiliza o Executivo de comprometer isso. Não. O Poder Executivo teve um ano para fazer a lição de casa bem feita. Não é justo vir aqui e dar uma pressionadinha. Não é assim que funciona, né? Não é assim que a população quer que funcione também. Mas a princípio é isso. Tanto que na legislação estadual fala em 5 anos para a qualificação do OS. Foi reduzido para 2 anos para que ele possa, de uma maneira rápida, tornar a Fundação de Saúde uma OS e trazer o custeio dos serviços que são do programa da família, que hoje estão na Sorri, para essa OS para tirar do fluxo, né? Mas essas preocupações... Ou ele qualificar uma dessas entidades para poder reduzir do ponto de vista de gasto com o pessoal. Exatamente. Então, essa é uma das grandes urgências. Então, depois nós temos que ter uma atenção muito grande. Que OS vai vir? Tem OS que deu certo, mas tem inúmeras que não deram certo. Então, a nossa preocupação é adiante. Então, a Câmara vai ter um papel fundamental, com um olhar de olho vivo, né? Para poder evitar um dissabor maior para a nossa cidade. Eu faço referência aqui à audiência pública com a intervenção da própria vereadora em relação à preocupação para as pessoas entenderem em casa, e retomo aqui nessa questão. A fonte de recursos do orçamento municipal é sempre o mesmo. E a vereadora colocava, olha, a saída contábil não resolve o problema de caixa ou o problema de despesa. Nós resolvemos o problema do limite prudencial. Para cumprir o relatório junto ao Tribunal de Contas. Exatamente. Mas nós não resolvemos o problema de recursos financeiros. Ele é o mesmo.
Eu tenho um bolo de 360 graus, não importa se eu resolvo o meu limite prudencial, mas o dinheiro é o mesmo. Então, a minha preocupação é realmente do financiamento. Não discuto capacidade de ninguém, não é isso, mas eu discuto o dinheiro. Isso me preocupa e muito. Como está para a senhora, aproveitando a experiência sempre de gestora médica e parlamentar, representante da população, da questão do estudo que está em andamento, será apresentado pelo Estado e município, chamado Plano Operativo, que vai definir quais são essas obrigações de quem com a transferência do pronto-socorro para o hospital de base? A Câmara não tem participado. Ficou, a hora que terminar esse plano operativo, da ciência para a Câmara Municipal, né? E uma coisa também que eu digo, foi dito que se não entregasse ao Oeste, não poder-se iniciar o plano operativo. Tanto não é bem assim que o plano operativo está caminhando. Então a Câmara tem tempo, uma coisa independe sim, da outra. Isso, a Câmara tem tempo para fazer o seu serviço. Não, essas colocações são muito desagradáveis, soam como uma interferência do Executivo no Legislativo, isso não presta. Isso não presta, tanto que está caminhando e a gente quer tudo de bom. Disse na tribuna, ninguém mais que eu, que sou da área da saúde, quer uma saúde exemplar. Não só na nossa cidade, no Brasil inteiro. Mas a saúde exemplar, ela passa por decisões tranquilas, conscientes e responsáveis. Nós temos uma PEC em vigor que por 20 anos limita os gastos com educação e saúde, no já defasado Fundo Nacional de Saúde, com os repasses da chamada tabela SUS. O governo do Estado, nós tivemos a oportunidade de entrevistar tanto o governador quanto o secretário estadual de saúde atual, Davi Wippe, fala da questão do bolo, que é cada vez mais difícil achar novas saídas porque não tem dinheiro. Aí nós assumimos um hospital onde o Estado já anunciou que vai fazer uma transferência de serviços para o Hospital das Clínicas da USP. Ele não vai fazer um deslocamento de serviços porque não tem de onde tirar receita nova? Olha, como eu vejo isso? Que equipamentos vão ficar? O que nós vamos precisar recolocar? E os funcionários? Eles já passaram por um problema grande quando saiu do hospital de base para a FAMESP. Será que eles vão ficar lá? Será que eles vão para o hospital de clínicas? Agora, a conta dos 2 bilhões é com o hospital, com os funcionários ficando. Quando esses funcionários forem transferidos, será que não vai ter que ter um aporte maior do nosso município? Então, essas coisas o secretário de saúde e o nosso prefeito têm que esclarecer. Porque a hora que precisar colocar a mão no bolso, vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. E essa colcha de retalhos que aconteceu em 2017, ela já foi problemática. Tá? Agora, será que em 2018 ela vai ser maior? Será que nós vamos ter de onde tirar? Será que essa arrecadação de ICMS? Mas nós estamos saindo da crise. Ninguém sai da crise às atrás. Nós não vamos ter melhora de forma alguma em 2018. Nós estamos tendo aí uma diminuição da perda de emprego, mas não com carteira assinada. E de empregos de baixa qualidade. Então, nós precisamos ver. E como é que nós vamos aumentar a nossa receita de ICMS? Com as empresas não vindo para Bauru? A senhora faz referência ao dado de que a saúde saiu de 21 ponto alguma coisa por cento das receitas próprias para 29,97. Batemos no 30. Pode parecer bonito a elevação dos números, mas é preocupante porque, de novo, a origem é a mesma de receita. Exatamente. Você tira de algum lugar para poder aplicar lá, cobrir gastos. Olha, Nelson, que a saúde tenha 60%, 70% do dinheiro, não tem problema. Se os outros 40% for suficiente para fazer o dever de casa. Então, nós precisamos saber, realmente, a única preocupação que eu tenho é se nós temos capacidade para manter esse hospital. Só isso. E isso nos foi garantido pelo senhor prefeito e pelo secretário de saúde. Nós não temos como contestar os dados do executivo, que é o detentor da caneta, mas nós temos como fiscalizar. Para aproveitar a citação, ao final do expediente da sessão, tem um pequeno expediente, aliás, para ser repetitivo no nome, que se chama o uso da tribuna por 5 minutos, e era a primeira sessão do ano. A vereadora tem esse vídeo disponível sempre, todos os vídeos do uso da tribuna, aliás, tanto do primeiro expediente quanto do segundo, na página da TV Câmara no YouTube. Só clicar em vídeos, vai ver o rosto, a imagem da vereadora Thelma Gobi, assim como dos demais parlamentares, sobre uma questão do DAI, um caminhão, uma frota, me parece novo, utilizado de forma inadequada, que está sendo inutilizado neste momento. Segundo as informações que eu recebi, a gente recebe, como todos os outros vereadores, esse caminhão era para asfalto frio, foi
colocado quente, está destruído lá, parado há 90 dias, um caminhão novo. E depois nós também recebemos um comunicado do DAI, que provavelmente foi afixado em algum lugar, que por questões de orçamento, de situações, não vai ter pãozinho. Então me preocupa. Não tenho dinheiro para o pão. O DAI é estranho porque sobrou recursos no orçamento dele, teve superávit bem acima da média, aliás. Então a gente vê que às vezes o problema não é dinheiro, o problema também é de gestão. Falando do DAI, só para citar, tem a questão da adutora entre o Batalha e o ponto de captação da ETA, que estourou novamente, enfim, é uma adutora antiga, que em 2013 foram comprados parte dos tubos, quase 500 metros, de 1.250 metros, mas não foram utilizados até agora. E veja, isso para mim é planejamento. Depois fica dizendo que arrebenta porque é velho. Se arrebenta porque é velho, eu estou ouvindo isso há 6 anos. Cadê a programação para a troca? Então, a gente até usou a tribuna cobrando do prefeito o cronograma, né, que ele até se ausentou para fazer, mas é organograma, né? Desculpa, troquei. Claro. O que a gente precisa mesmo, o organograma não me interessa nada, isso é problema dele. Me interessa um cronograma para melhorar a cidade. E é isso que a gente cobra. Vereadora, muito obrigado. Saiu da Comissão de Justiça e veio aqui conversar conosco para a Rádio e TV Câmara. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Você sempre encontra este vídeo disponível na íntegra na página da TV Câmara, também no YouTube. É só clicar TV Câmara Bauru em vídeos que você pode assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro. Ficou bem.